Eu tenho a alegria de compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, ou nesse começo de noite, fim de tarde aí, e transbordar aquilo que Ele colocou no meu coração, né? Nós temos aí ao longo do mês de agosto, continuaremos ainda no mês de setembro, com a temática do Conhecendo a Deus. E eu quero usar o livro de Hebreus, se você puder já abra sua Bíblia em Hebreus 4, eu quero trazer uma perspectiva de que forma o livro de Hebreus apresenta o Deus Filho, Jesus Cristo. Então, juntamente com isso, né, as consequências de termos o Senhor dessa maneira que Ele é apresentado aqui em livro de Hebreus, nesse texto, e também as responsabilidades que caminham junto com isso. Então, Hebreus 4, de 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu quero orar nesse momento, se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesse momento nós seremos expostos à Tua palavra, que é verdade, que é lâmpada para os nossos pés. Eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações. Acha em nós, Pai, corações dispostos e disponíveis para receber essa semente. E peço a Deus que essa semente ela vivifique, que ela vire rema no nosso espírito. Por isso, Senhor, que tudo aquilo que é meu, do homem, cesse nesse momento. Quero ser apenas um canal, que a sua boca possa ser ministrada, ser falada e liberada na nossa igreja nesse momento. Por isso, Senhor, eu oro e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós lemos esse texto, essa perspectiva que o livro de Hebreus apresenta a Jesus, né, esse ministério dele como sendo um grande sumo sacerdote. Não apenas um sacerdote, mas sim um grande sumo sacerdote. Quando nós lemos lá em Êxodo 28, onde nós vemos o estabelecimento de Arão, irmão de Moisés, como um sumo sacerdote, né? E esse sumo sacerdote, ele tinha o compromisso e o trabalho e o sacerdócio de conectar o homem que estava separado de Deus com Deus. Através de sacrifícios, ele fazia com que o homem que estava separado, ele pudesse novamente se conectar com Deus. E Eugene Peterson, o intérprete da Bíblia, a Mensagem, ele fala algo a respeito do sacerdote. Ele diz que um sacerdote é um elemento de conexão. É a pessoa que põe em ordem as coisas do povo. Coisas que têm a ver com o mundo, com os outros, com Deus. Ele atua como uma espécie de reparador de relacionamentos. Aonde quer que haja conexões defeituosas, curtos-circuitos e problemas de natureza semelhante, o sacerdote atua para corrigir essas falhas e reestabelecer essa conexão. Então era isso que o sacerdote fazia. Ele apresentava sacrifícios por ele, por ser pecador, e também pelo povo. Quando nós lemos no Antigo Testamento, esse sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele podia entrar diante do Santo dos Santos e ali ter um encontro com a presença de Deus. Alguns historiadores dizem que esse homem, uma noite anterior, ele não dormia para que ele não tivesse sonhos impuros e fosse consumido a hora que ele entrasse no Santo dos Santos. Mas o que chama a atenção é que quando Jesus veio, na sua morte, aquele véu que fazia a separação, ele foi rasgado de cima para baixo. E não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E por que disso? Porque ele queria apontar para algo, que aquela obra que foi feita não é uma obra feita por homens, é uma obra feita exclusivamente por Deus. E hoje eu e você, nós temos livre acesso a essa presença. Nós não precisamos fazer rituais, nós não precisamos fazer nenhum tipo de cerimônia, nós simplesmente podemos entrar diante da presença de Deus. Por Cristo, nós temos acesso a esse lugar. Porque o sacerdote, ele apresentava sacrifício. Mas Jesus, quando ele veio, ele se tornou, ele se fez sacrifício por mim e por você. Isso foi a obra que ele fez.
E ele não é apenas o sumo, ele é um grande. Por quê? Porque a sua obra é grande. Porque o que ele fez é grande. Aquela demonstração de amor naquela cruz por mim e por você é algo grande, que somente um grande sumo sacerdote poderia fazer. Nenhum outro homem poderia fazer. Apenas esse grande sumo sacerdote. E lá em Hebreus 9:24, a palavra do Senhor diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então não apenas ele foi o sacrifício, mas ele está hoje diante de Deus e ele está a nosso favor. Então esse grande sumo sacerdote que fez essa obra tão grande, hoje ele está diante de Deus e intercede por mim e por você. E quando nós lemos o livro de Efésios, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Cristo está assentado nas regiões celestiais, acima de todo poder, de todo principado, de todo nome que se possa pronunciar. E Deus colocou debaixo dos pés dele todas as coisas. Se parasse aí já estava muito bom, porque ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mas quando nós avançamos no mesmo livro de Efésios, capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós, em Cristo, estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Ou seja, debaixo dos nossos pés, por meio de Cristo, todo problema, toda circunstância, toda dificuldade, todo principado, toda potestade, tudo aquilo que quer me parar, tudo está debaixo dos nossos pés. E isso faz toda a diferença. Quando eu me deparo com uma situação que na força do meu braço eu não dou conta, mas que por meio de Cristo eu sei que dou conta. Por quê? Porque essa autoridade está delegada na minha vida. Eu olho para aquela situação e mando embora ela em nome de Jesus. Eu olho para aquele problema e falo: saia da minha vida em nome de Jesus. Eu olho para aquela enfermidade: saia daqui em nome de Jesus. Eu recebo um diagnóstico médico e falo: saia daqui em nome de Jesus. Eu não aceito isso, porque toda a autoridade me foi dada por meio de Cristo Jesus. É esse o evangelho que ele tem para nós. É o evangelho de poder. É o evangelho onde nós demonstramos o poder que habita dentro de nós. Nós pegamos, por exemplo, Paulo, um homem erudito, um homem conhecedor, um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei, um homem que conhecia, eloquente. Quando ele chega em Corinto para pregar o evangelho, o que ele faz? Ele abre mão de tudo aquilo que ele conhecia, de todo o seu conhecimento, e ele prega o evangelho como? Com demonstração de poder. Demonstração de poder, sinais, maravilhas. Esse é o verdadeiro evangelho. Está chegando um tempo que simplesmente falar Jesus te ama não vai fazer diferença. Mas a partir do momento em que eu falar Jesus te ama, e eu tenho uma palavra de consolo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero orar sobre a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, quando eu demonstro o poder que nós carregamos para o mundo aí fora, as coisas são diferentes. Porque o mundo aí fora, eles nem sabem, mas eles querem ter o que nós temos. O mundo aí fora, eles nem sabem, mas eles querem viver o que nós vivemos. E eles só vão conhecer aquilo que nós carregamos quando nós demonstramos, quando nós transbordamos aquilo que nós carregamos. Imagina só, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus criador de céus, terra e tudo que nele há, se importa comigo, se importa com você. Se fez esse grande sumo sacerdote, e toda a autoridade por meio dele está disponível para nós. A grande sacada é: vou usar ou não vou usar? Eu vou permitir que aquela situação me vença? Eu vou permitir que aquele pecado me domine? Eu vou permitir que aquele diagnóstico seja uma sentença de morte na minha vida? Não. Eu vou tomar posse, eu vou usufruir dessa autoridade, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, porque eu me relaciono com o Deus que eu sirvo, e por isso eu posso usufruir, posso mudar destinos, posso abençoar famílias, posso impactar o mundo aí fora. Então Jesus, no livro de Hebreus, nesse texto que nós lemos, ele é apresentado como um grande sumo sacerdote. Mas, além disso, o texto diz no versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
esse grande sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe todas as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas dificuldades, mas Ele sabe. Porque quando nós lemos lá em Mateus 4, nós vamos ler as tentações que Jesus passou. Naquilo que nós somos tentados, Ele também foi. A grande diferença é que Ele não pecou. E isso traz um ensino para nós. Se Ele não pecou, nós também, por meio dEle, também podemos vencer o pecado. Nós também podemos não pecar. Nós também podemos nos fortalecer nele e crer que aquilo que me dominava antes não vai mais me dominar. Porque Ele é por mim. Porque eu carrego essa presença. Quando nós lemos lá em Romanos 8:26, a palavra do Senhor diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu leio um texto desse, eu imagino assim: nós estamos ali orando, abrindo o nosso coração, rasgando o nosso coração diante de qualquer circunstância que seja. Em dado momento acabam as palavras, não temos mais o que falar porque já oramos, já colocamos tudo para fora, já botamos o nosso coração para fora e não tem mais o que falar. Talvez nesse momento venham as lágrimas. Talvez nesse momento comecem ali as línguas espirituais. Nesse momento, o Espírito Santo pega esses nossos gemidos, Ele traduz isso, apresenta diante de Deus, e Ele fala assim: Senhor, o que o teu filho e a tua filha está dizendo, ou o que ele está tentando dizer, é isso. O que ela está clamando é isso, porque lhe faltam palavras, mas eu traduzo isso, e é isso, e Deus consegue mover na minha e na sua vida. Então, quando acabam as palavras, existe alguém por nós, que intercede por nós, e que traduz o nosso sentimento, quando nós não conseguimos mais colocar para fora. Existe um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ora 3 vezes para que aquele espinho que ele tinha na carne fosse retirado. 3 vezes ele ora. A resposta do Senhor para ele, 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, esse poder me fortalece. Quando eu sinto que eu não consigo mais dar conta, esse poder me capacita. Esse dínamo que nós carregamos dentro de nós. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, essas ministrações do Espírito Santo, elas eram pontuais. Pegamos a vida de Sansão, por exemplo. A Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Sansão, e ele executou aquilo que ele precisava executar. E depois que ele terminou ali, que ele precisava fazer, o Espírito o deixou. Moisés sobe no monte, fica 40 dias e 40 noites. Ele desce com o rosto brilhando. Ele coloca um véu no seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar diretamente para ele. Passado alguns dias, aquele brilho acaba. Por quê? Porque aquilo ali era transitório. Só que hoje não é mais assim. Hoje, aonde eu vou, eu estou carregando a presença. Hoje aquela presença tão poderosa habita dentro de mim e dentro de você. E eu gosto muito de um exemplo. Quantas aqui são mamães? Levanta a mão. Amém. Vocês talvez me entendam um pouco mais profundo o que eu quero falar. Imagine uma mulher que está grávida. Ela chega no médico. O médico olha para ela e fala assim: olha, mamãe, o que você está se alimentando está fazendo mal para o seu bebê. E você precisa parar de se alimentar. Você precisa parar de comer esse alimento, porque não está caindo bem para ele, está prejudicando ele. Eu te pergunto, o que essa mãe faz? Vocês acham que ela vai sair dali, fazer uma campanha de oração, vai para o monte, ver se Deus fala com ela, se ela precisa parar ou não? É claro que não. A hora que ela botar o pé para fora daquele consultório, ela não coloca mais aquele alimento na boca dela. Por quê? Porque ela entende que aquilo que ela está se alimentando está prejudicando aquilo que ela está carregando. Quando eu tenho esse entendimento e trago para o reino espiritual, eu entendo que quem eu estou carregando é muito mais importante do que eu, que é o Espírito Santo. Eu vou deixar de me alimentar com coisas que vai fazer mal para ele. Eu vou deixar de falar coisas que vai fazer mal para ele.
Eu vou deixar de ter ações e reações que vão fazer mal para Ele. Por quê? Porque Ele é muito mais importante do que eu. Eu quero agradá-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero me relacionar com Ele. E quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu conheço Ele, mais Ele se revela a mim. E mais tudo isso se torna verdade na minha e na sua vida. Mas, além de termos então Jesus como nosso grande sumo sacerdote, além dele se compadecer das nossas fraquezas, por meio de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Lá no versículo 16, a palavra diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Então existe um trono da graça que nós temos acesso, porque somos filhos. Só que o texto fala que eu não preciso chegar diante desse trono desconfiado. Será que eu posso me achegar ou não posso? Será que eu preciso pedir uma autorização para chegar diante desse trono? Será que eu preciso fazer como Esther, que foi ter um encontro com o rei sem ter sido chamada? Ela para no lugar onde o rei consegue visualizar. E o rei tinha duas possibilidades. Ou ele estendia o cetro para ela, e ela poderia vir. Ou ela tinha que se retirar da presença dele. Então o rei estende o cetro para ela. Ela toca na ponta do cetro, e o rei a recebe. O rei olha para ela e fala: o que queres que eu te faça? Então nós não precisamos chegar diante do trono da graça dessa forma. Nós devemos chegar diante do trono da graça com ousadia. Sabe aquela coisa assim, chegar chegando? O cara chegou chegando. A gente só chega chegando quando a gente sabe quem nós somos e aonde nós estamos entrando. E o que me capacita a entrar diante desse trono da graça é Jesus Cristo. Somente Ele nos capacita a termos acesso a esse lugar. O que Ele tem para nós é uma vida abundante. Há poucos meses nós estávamos falando sobre isso, sobre termos uma vida abundante. João 10:10, lemos isso várias vezes, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o que Ele tem para nós é uma vida abundante. Só que nós não podemos esquecer de João 10:9. As palavras de Jesus: eu sou a porta, e todo aquele que passar por essa porta será salvo. O que me capacita a experimentar o trono da graça é eu tê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. A partir desse momento, eu posso entrar com ousadia nesse lugar. E quando eu entro diante desse lugar, eu encontro misericórdia. Existe misericórdia para mim e para você nesse trono da graça. E misericórdia, aquele castigo, aquela sentença, aquela condenação que eu merecia receber, por causa da misericórdia, eu não recebo. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. E olha que interessante, Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A misericórdia de ontem foi para ontem, a misericórdia de hoje foi para hoje. Amanhã, se o Senhor assim permitir, nós acordarmos, abrir os nossos olhos, existe uma renovação dessa misericórdia. Existe novidade de vida para nós. Ontem foi ontem, hoje é hoje, e amanhã existe algo novo. Existe algo novo. E as misericórdias do Senhor são grandes. Olha só, Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. Nós encontramos misericórdia da parte dele. Existe esse lugar de socorro. Existe esse lugar onde nós podemos correr, se lançar diante desse lugar, dizendo: Senhor, eu não dou conta. Na força do meu braço eu não consigo. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Agora, nós podemos levar uma vida no sufoco, em situações difíceis, não conseguindo romper e não acessar esse lugar. Esse lugar está disponível. Então, a situação apertou, devemos correr para esse lugar.
Mas além da misericórdia, nós também encontramos a graça. Encontramos a graça, ela também está disponível. E a graça é aquilo que eu não merecia receber, mas eu recebo. E isso é a graça. E aqui eu não estou falando da hipergraça, que é quase uma desgraça. O homem é tremendo. Nós, homens, somos tremendos. Deus dá algo tão precioso para nós, e nós conseguimos corromper isso e transformar naquilo que não agrada o coração dele. Já ouvimos falar, talvez você já tenha escutado, sobre a questão dessa hipergraça. Leva a vida do jeito que você quiser levar. Continua pecando. Não tenha compromisso com a palavra. Leve a vida do jeito que você quer levar. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos numa graça aonde não é uma autorização para eu pecar, mas é uma capacitação para que eu lute contra o pecado. É um fortalecimento para eu olhar aquele pecado e falar: eu não quero mais viver isso. Eu quero abandonar isso, eu quero olhar para o alto, de onde vem o meu socorro. Eu quero me relacionar com esse Deus tão grande, tão tremendo e tão poderoso. E a graça me leva nesse lugar. Quando nós lemos lá em Tito 2, de 11 a 13, a palavra diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, além de todos esses benefícios que a graça nos traz, ela também é uma graça que nos educa. É uma graça educadora. Uma graça que diz para nós: abandonem o estilo de vida que vocês tinham antes de Cristo. Não vivam mais nessa prática. Vivam com sabedoria, justiça e devoção. Seria muito mais fácil se no dia da nossa conversão nós tivéssemos ali um asco do pecado. Nós olhássemos para aquela vida que nós levávamos e falávamos assim: não, eu não quero mais isso. Mas infelizmente não funciona assim. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas eu preciso crescer nisso. Aquele pecado que me dominava antes, hoje já não me domina mais. Amanhã me domina menos ainda. E daqui a pouco eu já venci aquele pecado. Eu olho para ele e falo assim: um dia você me dominou, mas hoje você não me domina mais. E quem me capacita a viver isso é a graça, por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque na força do meu e do seu braço, nós vamos sucumbir diante do pecado. Nós vamos sucumbir diante das fraquezas, diante de uma situação difícil, diante de uma adversidade, diante de um cenário. Porque quando nós olhamos aí para fora, é um cenário catastrófico. Hoje estamos vivendo Covid. Vai passar, amém? Vai passar. Só que depois que passa esse, vem outro e outro. Porque o mundo jaz no maligno. Mas na proporção que o mundo está ficando ruim, o mundo está ficando desesperançoso, o mundo está ficando horrível, nessa mesma proporção, Deus está levantando uma igreja gloriosa, que sabe quem é, que sabe quem representa, que sabe o Deus vivo que nós servimos, e vai fazer toda a diferença nesse mundo, que jaz no maligno. Deus está levantando uma igreja gloriosa, uma noiva poderosa, uma noiva que vai manifestar o poder, uma noiva que vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que muda destinos. E a graça é uma ferramenta que Deus usa a nosso favor. Mas até aqui eu trouxe aquilo que podemos chamar de benefício. Jesus como meu grande sumo sacerdote, sabendo que Ele se compadece das nossas fraquezas, sabendo que eu tenho acesso a um trono, diante desse trono eu tenho misericórdia, tenho graça da parte dEle. Mas agora vem a nossa responsabilidade, a nossa contrapartida em relação a isso que nos é oferecido. E lá no versículo 14, na parte B, diz assim: conservemos firmes a nossa confissão.
nós precisamos manter firme a nossa confissão em Cristo Jesus. O contexto que foi escrito, esse texto, era porque o povo hebreu, eles estavam querendo voltar para a prática do judaísmo. E o autor dessa carta traz essa palavra de encorajamento. Não façam isso. Mantenham firme no compromisso que vocês estabeleceram com Cristo. E isso é muito contemporâneo, nós podemos usar para os nossos dias de hoje. Eu tomei uma decisão, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu fiz uma profissão da minha fé, e eu preciso manter firme essa minha profissão de fé. Eu não posso, por uma circunstância ou por uma dificuldade, abandonar tudo isso. Eu preciso entender que em meio a tudo isso, em meio à minha fraqueza, eu sou fortalecido. E Deus, Ele nunca vai nos colocar numa situação para nos matar. Ele vai nos colocar em situações para que possamos ser promovidos. Eu entro numa situação de dificuldade, eu passo pelo processo, e quando eu saio desse processo, eu preciso sair muito melhor de quando eu entrei. E eu preciso manter firme o meu compromisso com aquilo que eu declarei. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Não foi um homem que fez a promessa para nós. Não foi um pastor que fez essa promessa para nós. Quem fez essa promessa para nós foi o próprio Deus. E eu preciso entender que se Ele falou, vai acontecer. Se Ele declarou sobre a minha vida, vai acontecer. A única pessoa que pode parar aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida é aquela pessoa que nós olhamos todos os dias pela manhã no espelho. Sou eu e você. Somente nós podemos parar aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas quando eu entendo, quando eu me lanço nesse lugar, que tudo aquilo que Ele falou vai acontecer na minha vida, eu me aproprio disso, com fé, sabendo que a minha fé não está pautada num discurso de homens, mas está pautada no caráter de Deus. Ele prometeu, e se Ele prometeu, vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir. Não importa o tempo, Ele alinha o Kairos com o Cronos, o tempo dele com o nosso tempo, e quando isso acontece, aquilo que Ele prometeu vem. Muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele, mas Ele nunca chega atrasado, Ele nunca chega adiantado, Ele chega no tempo certo. E como é gostoso quando isso acontece. E como é gostoso quando você experimenta esse alinhamento de tempos. Porque muitas vezes, e eu passei por isso, quando eu me converti, primeira vigília que eu participei, chega uma pessoa para mim e fala assim: olha, você talvez não vai nem entender o que eu vou te falar, mas você vai ser pastor. Eu falei: opa, você é pastor? Nem sei o que eu estou fazendo aqui nessa vigília. Não entendi. Falei: não, espera aí, eu nem gosto de crente. Mas aquela palavra entrou no meu coração. Passado alguns anos, 16 ou 17 anos, né? 17? Obrigado, produção. 16. Passados 16 anos, aos meus olhos aquilo não iria mais acontecer. Aos meus olhos estava lá na gaveta, guardado. Um dia Deus falou sobre isso. Mal eu sabia que Deus estava arquitetando tudo aquilo, que Deus estava gerando aquilo. E passado esse tempo, aconteceu. E um dia antes de acontecer, eu estava bem aqui atrás do Danilo. Eu estava ali, no dia seguinte seria a nossa ordenação. E o Senhor me lembrou daquela palavra. Lembra? Há 16 anos atrás, eu falei que você seria um pastor. E amanhã, você vai ser consagrado pastor. Então, quando nós guardamos o nosso compromisso com Deus, Ele tem compromisso conosco. Ele tem compromisso. Quando nós lemos lá em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que tinham um compromisso com Deus. O rei Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro. Aí ele emite um decreto: todo mundo precisa se prostrar diante dessa estátua.
Aí no dia da inauguração ele faz um grande evento, chama lá o pessoal do louvor e fala assim, ó, quando eles tocarem, todo mundo tem que se prostrar. Tudo bem? Tudo bem. Solta o som. A banda toca. Todo mundo se dobra. Esses 3 jovens não se prostram diante daquela estátua. Alguns homens chegam para o rei, rei, estamos com um pequeno problema. Aqueles 3 jovens que você trouxe lá de Israel, inclusive você colocou ele para governar algumas coisas aí, eles não se dobraram. Talvez eles não tenham entendido. O rei vai lá, bater um bate-papo ali com eles, chama os 3 e fala assim, amigos, talvez vocês não tenham entendido, mas o decreto é, a hora que a banda toca, todo mundo se prostra. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eles vão tocar de novo. E aí todo mundo se prostra, inclusive vocês. E aí o rei é ousado. Ele olha para eles e fala assim, e quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Aí eles olham e falam assim, olha rei, a gente não precisava nem te responder isso. Mas nós vamos te responder. Se Deus nos livrar da fornalha, legal. Mas se Ele não livrar da fornalha, fique sabendo, nós não iremos adorar outros deuses, e muito menos se dobrar diante dessa sua estátua. O rei manda o pessoal tocar de novo. Todo mundo se prostra, e os 3 não se dobram diante daquela estátua. Por quê? Porque eles tinham um compromisso com Deus. O rei manda aquecer a fornalha, ele fica furioso. Os homens que vão jogá-los ali naquela fornalha, eles morrem queimados. Tamanha era a força daquele fogo. Aqueles 3 jovens estão ali dentro daquela fornalha. Daqui a pouco o rei olha e fala, opa, quantos homens nós colocamos ali na fornalha? Ah, foram 3. Eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Querido, quando eu e você nós mantemos o compromisso com aquilo que nós cremos, o Senhor tem um compromisso comigo. O Senhor tem um compromisso com você. Ele nunca vai te desamparar. Não importa a circunstância, quando eu e você, nós nos posicionamos em fé naquilo que cremos, o Senhor vai agir na minha e na sua vida. Ele vai fazer. Ele não vai nos abandonar. Assim como Ele fez com esses 3 jovens. Eles mantiveram o compromisso e por isso puderam ver o milagre acontecendo. E no final, você conhece o texto, o rei emite um outro decreto, que todo o povo, nação e língua, precisa reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e todo aquele que blasfemar contra esse Deus será executado. Deus transforma uma situação, talvez de morte para esses jovens, em algo que o nome dele é exaltado. Mas para que isso acontecesse, esses jovens, eles precisavam manter firme o compromisso. E quando eu e você, nós mantemos firme o compromisso, além de nós sermos abençoados, pessoas que estão ao nosso redor também são abençoadas. E em todo tempo, o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado. E nós vivemos para isso, para glorificar o nome dele. Pessoas que têm um compromisso. E eu quero encerrar contando uma história para vocês. Na Alemanha, no século XVIII, existiam os morávios. Esses homens, eles inauguraram aquele período de oração de 24 horas, durante 7 dias na semana. E eles só oravam por aquilo que eles poderiam ser a resposta daquela oração. Então, 2 jovens ficam sabendo que na Índia, numa ilha próximo da Índia, um homem tinha mais ou menos 2.000 pessoas como escravos. E esse homem falava assim: ninguém vai entrar nessa ilha para falar do Evangelho, para falar de Deus, ninguém entra nessa ilha. Esses 2 jovens entram em contato com esse homem, se prontificando a ir até essa ilha. E o homem reforça: aqui ninguém entra. Esses 2 jovens, eles têm uma ideia. E se nós fôssemos como escravo? Esse homem fala assim: olha, vocês podem até vir como escravos, mas nem a passagem de vocês eu pago. E é um caminho sem volta.
vocês podem vir, mas daqui não sai mais. Eles tinham duas decisões a tomar. Ou eles encaravam esse desafio, abrindo mão de tudo aquilo que eles tinham para viver, ou eles não iam para aquele lugar. Mas, como eles tinham um compromisso, com o dinheiro da venda deles, eles compram a passagem. E no dia que eles estão ali, embarcados naquele navio, ali com seus familiares, se despedindo deles porque nunca mais o veriam, jovens que abriram mão dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo aquilo que eles algum dia sonharam em conquistar, eles estavam abrindo mão de tudo aquilo, porque eles estavam vivendo por um propósito muito maior, que era pregar o evangelho para aquele povo. E quando aquele navio começa a sair daquele porto, eles gritam que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E eles vão para aquele lugar, e os seus familiares nunca mais têm notícias desses jovens. Eu não sei você, mas eu só consigo entender que alguém que tem uma atitude como essa só pode fazer porque manteve o compromisso com aquilo que eles criam. Eles tinham esse compromisso com o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós lemos lá em 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu e você mantemos o nosso compromisso com Ele, nós vamos impactar o mundo aí fora. Amém? Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Eu quero te pedir que você, nesse momento, que você apresente a sua vida diante do Senhor. Que a palavra que foi liberada, que ela possa falar profundamente no seu espírito. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você está vivendo, mas aquele que habita dentro de você, aquele que te trouxe aqui nesta tarde, Ele conhece. Eu não sei qual é a sua fraqueza, qual é a sua luta, mas Ele sabe. E você ouviu nessa tarde que existe um poder liberado para que você possa vencer essa fraqueza, para que eu possa vencer essa fraqueza. Mas uma primeira resposta que nós precisamos dar é uma resposta para Ele. É reconhecê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. E eu não posso, depois de liberar uma palavra, eu não posso terminar sem fazer um convite. Porque para que eu viva tudo isso, para que eu possa usufruir de tudo isso, a primeira resposta que eu tenho que dar é a resposta dizendo: Senhor, eu quero te reconhecer como meu único e suficiente Salvador. Porque é isso que me habilita, é isso que me capacita, é isso que me credencia a viver tudo isso. Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Eu não estou te fazendo um convite para você vir para uma religião, para uma placa de igreja. Não é isso. Eu estou te convidando para algo que é eterno, algo que vai mudar a sua história, algo que pode mudar, muda o seu destino. Nada que o Espírito Santo produz, o homem pode produzir. Nenhum discurso de homens pode produzir o que somente Ele pode produzir. Então, nesse momento, eu quero saber se existe alguém aqui neste lugar que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nesse momento. Dá um sinal com a sua mão. Se você quer dar uma resposta a esse convite. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Algumas pessoas falam assim: pastor, depois que acabou o culto, eu senti uma vontade, naquele momento eu até queria levantar a mão, mas parecia que tinha uma força me segurando. E queridos, nesse momento é guerra. Nesse momento é uma guerra espiritual, porque nós estamos saqueando o inferno. Então eu te libero em nome de Jesus, que toda força maligna caia por terra em nome de Jesus. Eu libero a sua vida, se você entende e que precisa dar essa resposta, que você seja livre em nome de Jesus. E eu vou perguntar mais uma vez: alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus?
Alguém? Tem? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero fazer mais um convite. Talvez você já caminhou com Cristo. Talvez lá atrás você já entregou a sua vida a Ele, já o reconheceu, mas por algumas circunstâncias que não cabe a mim julgar, e não é esse o meu papel, você se desviou desse caminho. Mas você entende que você precisa regressar para esse lugar. O dia chama-se hoje. É hoje que o Senhor te faz esse convite. Volta, volta. Então existe alguém aqui no nosso meio que quer regressar para os caminhos do Senhor? Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vivemos para isso. O maior milagre é esse, quando um pecador reconhece que precisa de Jesus. Sinais, maravilhas são algo tremendo, mas isso, aonde nós estamos saqueando o inferno e populando os céus, é que faz toda a diferença. Eu quero fazer um convite, vocês que levantaram as suas mãos, venham aqui para frente, nós queremos orar, nós queremos se alegrar. A palavra diz que existe festa nos céus, nós queremos fazer festa aqui na terra também. Bendito seja o Senhor. Saia do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Você que nos assiste e também tomou essa decisão, vai aparecer aí um QR Code que você possa acessar através do QR Code. Preencha aí as suas informações. Nós queremos entrar em contato, nós se alegramos também com você. Mas vocês que estão aqui na frente, eu vou fazer uma oração, e se vocês sentirem que dá para vocês repetirem essa oração, repitam junto comigo, por favor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, neste dia eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que a partir de hoje o Senhor venha fazer morada em mim. Eu peço que o Teu Espírito Santo me capacite, me fortaleça. Eu abro mão da minha vida de pecado e passo a viver uma vida com Cristo. Por isso eu oro em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nosso Deus? A Ele toda a honra, toda a glória.